Então, a gente está nesse movimento de entender como é que o governo federal vai ajudar os estados e municípios a fazer esse upgrade nas suas tecnologias, e dentro dessa estratégia não vai ser tratado apenas de infraestrutura, vai ser tratado também a questão do desenvolvimento dos educadores. E lembrando que, quando eu falo de desenvolvimento dos educadores, a gente tem que pensar em formação inicial. Como é que as pessoas estão saindo da universidade quando a gente fala de desenvolvimento de competências digitais? Então, um pedagogo que sai hoje formado, um licenciado, quais são as competências digitais dessa pessoa? Eu já posso te falar que tem muitas pesquisas que mostram que, mesmo quem sai da universidade hoje, não tem competências digitais desenvolvidas, porque as experiências como estudante nem sempre trabalham na prática esses aspectos, né? E a formação continuada, que é responsabilidade hoje, quando a gente pensa de política pública, é responsabilidade dos estados e municípios, né? Então, como eu havia falado para vocês, e as pesquisas mostram, e hoje, dentro da nossa política brasileira, nós já temos essa visão de que existem 4 elementos que são fundamentais para você implementar uma política, e eles precisam caminhar em conjunto, que são esses elementos que estão aí na tela para vocês. O primeiro é a visão. Como eu falei para vocês, se um gestor público não sabe o que ele vai fazer com a tecnologia, ele não vai saber que desenvolvimento de... Então, essa visão, dentro de todo o ecossistema de gestão pública, precisa estar muito bem desenhado, né, e construído. A questão da infraestrutura, de equipamentos e também de internet, né? Hoje a gente fala de educação digital e não falar de internet é uma coisa muito esquisita, né? E às vezes a gente vê esse debate. O Brasil tem muito pioneiro nisso, grande de desenvolvimento de recursos educacionais digitais. A gente chamava antigamente de objetos digitais, né? Quem está aí na tecnologia ou na educação lembra que a gente falava muito de objetos digitais disponíveis para o professor. Aí tinha os referatórios, né, que são aqueles ambientes onde você entra lá e tem uma série de recursos, feita uma curadoria por alguém e tal. Isso é muito forte no Brasil, né? A política do Proinfo, né, que foi a nossa última antes dessa de 2018, valorizou muito a produção nacional, porque esse é um desafio no Brasil. Se a gente for pensar para os professores, que recursos você tem em língua portuguesa para se usar, agora com tradução, inteligência artificial, essas coisas estão ficando muito mais fáceis de serem resolvidas, né? Mas o que acontece é que, durante muito tempo, só tinha recurso em outros idiomas. E o Brasil percebeu isso rápido e começou a fomentar a produção nacional de objetos digitais para os professores, que é uma coisa bastante interessante. Então, é isso. Essas coisas precisam caminhar, porque, senão, as competências digitais não caminham. E isso é ciência que está falando. Então, são pesquisas, e essa Fundação Kennisnet, que foi a instituição holandesa que pautou a política da Holanda, se baseou nessa reflexão de que a gente tem que ter um equilíbrio entre essas coisas. Mas, seguindo aqui, como eu falei agora há pouco, é importante que a gente tenha... Existe uma interdependência entre esses eixos, e as pesquisas teórico-práticas já mostram isso. Então, a gente precisa ter essas coisas caminhando junto. E a parte boa que eu estou dizendo é que a nossa política já implementou, né, esse conceito. Então, a política de inovação e educação conectada, ela já tem esse conceito inserido, né? E aí a gente tem esse conceito. O que são competências digitais? Eu comecei falei de recursos, falei de um monte de coisa, mas agora eu quero entrar para a nossa casinha aqui, que são as competências digitais, né? Então, o que a gente chama de competência digital docente? Porque competência digital é um conceito que pode ser entendido por diferentes formas, mas aqui eu estou falando dessa mobilização dos conhecimentos, atitudes, práticas, valores e comportamentos que os professores devem ter para saber usar tecnologias para desenvolver a aprendizagem, né? A aprendizagem crítica, colaborativa, criativa dos alunos é a competência digital docente, né? Então, assim, a gente vê o professor, eu sempre vejo o professor como um sujeito. Ele precisa desenvolver as suas competências pessoais e profissionais que envolvem a docência, para que ele consiga fazer isso com os estudantes, que os estudantes possam ter pensamento crítico, reflexivo, que eles possam criar usando tecnologia. Não tem como o professor fazer isso para o estudante se ele não tiver essas competências. Então,